Olá, internautas! Nós estamos de volta. Você tá vendo que não é aquele rostinho bonito que tá aparecendo aí na sua tela. Hoje deu uma mudada aqui, porque a gente vai falar de assunto polêmico, e aonde tem polêmica, você sabe que eu gosto de entrar, principalmente quando é polêmica em política. Eu tô falando isso porque o nosso entrevistado de hoje, ele tem assuntos polêmicos, além de ser polêmico. Então a gente vai falar de muita coisa importante para você aqui e também, claro, sem fugir dessas polêmicas. Mas antes de apresentar o nosso convidado de hoje, tá aqui do meu lado a Dani Lanes, é a nossa primeira entrevista juntos, né? Primeirinha. Nós vamos bater um papo aqui sobre política. Hoje eu tô participando, na verdade eu tô abrindo o programa, mas eu sou participante aqui, tá? Vou deixar você comandar o negócio aqui também. E o nosso entrevistado de hoje, ele já teve um mandato, meio mandato, né? Foram 2 anos, ele costuma falar que foram 2 anos em 4. Pelo jeito, aliás, 4 anos em 2, desculpa. E assim, parece que ele conseguiu, porque ele disputou a reeleição, foi muito bem votado, e não só muito bem votado, como também se tornou líder do governo na Câmara de Vereadores. Lembrando que na gestão passada ele era oposição, inclusive montou um bloco, o bloco Vanguarda, com vários vereadores, que fazia oposição à gestão Rogério Cruz, e aí a gente vai dar até o mérito para ele, porque quem não fez oposição a Rogério Cruz é porque realmente não estava morando em Goiânia, viu? Porque a situação aqui ficou muito complicada. Dani, primeiro, seja bem-vinda aqui, já que hoje eu estou apresentando o negócio aqui. Muito obrigada. Sinta-se à vontade para sabatinar o nosso entrevistado. E olha, o comando é seu, viu? Não vou tomar isso, não. E seja bem-vindo também à nossa primeira entrevista de 2025 e depois também da sua reeleição a vereador. Muito obrigado, quero agradecer a oportunidade de participar com vocês. Sempre fui um admirador muito forte do G5 News e agora aqui dando aí essas explicações, explanações de como tem sido esses primeiros dias de gestão. Muito obrigado. Mas antes nós vamos começar pelo começo, que foram seus 2 anos em 4. 4 em 2. Aliás, 4 em 2, eu tô trocando. 4 em 2. É muita informação. Igor, você conseguiu, eu tô falando de uma satisfação sua, fazer realmente esses 4 anos em 2? Com certeza, hein? Tanto que está aí o resultado. Saí de uma eleição com 4.179 votos para uma eleição com 8.057 votos. O mandato nosso é uma efetiva entrega de resultados. Hoje eu tenho o maior projeto esportivo do estado de Goiás, graças aos 2 anos de mandato como vereador por Goiânia, e falo e desafio. O estado de Goiás não tem um projeto igual ao nosso. Nem de futebol e nem de ecoterapia. Nós temos o maior projeto de ecoterapia do estado, que é para atender crianças com autismo, TDAH, pessoa com deficiência, esquizofrenia, tudo gratuito, subsidiado aí por emendas impositivas, com equipe multidisciplinar médica. E o nosso atendimento é feito em altíssimo nível, conforme a população merece. E está aí o resultado. Então vamos falar um pouquinho mais sobre esse projeto aí. Eu quero que você especifique para a gente esse projeto, até porque eu senti uma certa revolta aqui na conversa dos bastidores e eu quero abrir esse espaço aqui até para a gente debater um pouco isso. Realmente eu vou até assumir a meia-culpa aqui por fazer parte da imprensa. A imprensa mostra muita coisa negativa, muitos problemas e deixa, assim, às vezes de lado, de mostrar também o que é positivo, principalmente quando é feito por políticos, né? E eu gostaria de saber como funciona, primeiro, esse projeto seu do esporte, como que funciona, como as pessoas participam, como são selecionados esses alunos, essas crianças aqui. E é tudo aqui em Goiânia? Tudo em Goiânia. Como são pagos via emenda impositiva, sou vereador por Goiânia, tem que ser em Goiânia. Eu não posso indicar para abrir núcleos desse projeto em outro município ainda. Agora, a partir do ano que vem... Parece que tem emenda do Cajuru nesse projeto também, né? Não. O Cajuru ele fez a destinação, mas em 2022. Até hoje a emenda dele não foi paga. Entendi. Entendeu? Estamos lutando aí para ver se paga essa emenda dele em 2022. Agora, a nossa emenda do projeto, nós temos 14 núcleos rodando em Goiânia. Cada núcleo desse tem 300 alunos, meninos e meninas de 5 a 17 anos de idade. É aula de futebol totalmente gratuito. Aí o projeto dá uniforme, meião, chuteira e todo equipamento é fornecido gratuitamente. E como que faz a inscrição? Procura o núcleo mais próximo da sua residência e vai lá e faz a inscrição, tudo gratuito. Tem os critérios. Quais são os critérios? O menino tem que estar regularmente matriculado na escola, tem que ter boa disciplina, tem que ter frequência. Então o projeto ele vai muito além do futebol, é muito bom. E o resultado
convido vocês a estarem indo qualquer núcleo desse, de forma espontânea, e checar. Ele falou o resultado, eu já ia perguntar, e qual que é o resultado? O que você tem para falar pra gente aqui? Não, Porque a gente vai lá saber, óbvio, mas quem tá em casa provavelmente às vezes não tem a condição de ir lá saber. É uma satisfação Que frutos que você já colheu? muito grande. Depoimento dos pais, crianças, adolescentes aí que tem algum problema em casa, até com depressão, sara, porque vai misturar com outros meninos ali, vai fazer atividade física. Então, na escola melhorou o tratamento em casa. É muito bom, a satisfação é muito grande. Então, eu estou na política cumprindo a missão que Deus tem para a minha vida, que é, de fato, ser um sacerdócio dele aqui. E eu não justificaria estar no mandato e não entregar resultado. Então, as nossas emendas eu faço, aplico e ela chega, de fato, na ponta. Você acabou de falar daí da emenda que o projeto de esporte e também o atendimento para criança com autismo. Como que funciona esse projeto? Esse é de ecoterapia, é feito lá no Pit Club. Lá tem uma equipe multidisciplinar médica, tem fisioterapeuta, tem médico, tem psicólogo, uma série de profissionais aptos a atender. Hoje um laudo para uma criança autista com TDAH, ele custa em média R$2.000. Lá no projeto é feito de forma gratuita para os alunos que estão frequentes. São pagos pela emenda impositiva. Hoje nós temos 300 atendimentos mês. E este ano nós estamos ampliando para 1.000 atendimentos mês. Então, é um projeto muito... Lá que você, se você passar uma tarde lá, você não sai lá sem chorar, assim, emocionado, tanto que é gratificante, sabe? É muito bom. Esse é o sentido da política da minha vida. Então, esse próximo mandato, o seu trabalho é para aumentar aí esse número de atendimento nesses centros. Tanto em um quanto em outro. Eu quero aumentar para 20 núcleos do projeto futebol, que cada núcleo é para 300 alunos, e o projeto de ecoterapia de 300 para 1.000. Agora, eu estou vendo uma dificuldade aí, principalmente na questão das emendas. O Mabel está dando uma segurada aí, inclusive causando um conflito ali na Câmara de Vereadores. Como que você pretende aumentar esses atendimentos se as emendas estão aí ainda sendo seguras? Não, na realidade o valor já foi destinado. Cada vereador da gestão anterior tem em média de R$5 milhões para fazer indicação e já foram feitas. Desse ano já está garantido? Desse ano está indicada. Então... Algumas foram rejeitadas, vou explicar para você entender. Essa é a questão. Algumas da saúde foram, na realidade, as minhas não foram rejeitadas, a do futebol. Inclusive já foi publicado, o termo de fomento já vai ser assinado exatamente hoje, deve publicar exatamente hoje e vai ser pago, que é um projeto sério e sabe como que funciona. E os da saúde de igual forma. O que é o que está pegando? Teve um parecer referencial dezembro da gestão anterior falando que tinha que ter credenciamento no SUS para as instituições que recebessem emendas da saúde. 2 anos de credenciamento. E grande parte dessas associações, elas não tinham esse credenciamento. Então, devolveu tudo embasando nesse parecer referencial. Nós, Câmara, Poder Legislativo, fez um projeto de lei que está tramitando. Inclusive, amanhã tem uma votação na comissão mista tratando disso para regulamentar isso. A partir do momento que regulamentar isso aí, esse parecer referencial não terá mais eficácia e a lei vai transpô-lo. Então, quer dizer, é praticamente um problema que está sendo resolvido já. Solucionadíssimo. E o Sandro tem interesse, já falou que quer pagar todas as emendas dos parlamentares. Ele está tendo um cuidado, um zelo, que é natural e é de muita responsabilidade. Agora, havia uma reclamação lá, Igor, que o prefeito pediu até para os vereadores que indicassem as suas emendas, principalmente para a área da saúde, que era onde havia o maior problema. Foi um dos maiores caos aí que o Rogério Cruz deixou. E alguns vereadores rejeitaram, porque eles tinham outros compromissos, né, em outras áreas. Como que está essa negociação do Executivo e os vereadores para a maioria dessas emendas irem para a saúde de Goiânia? Na realidade, o que acontece é uma falta de credibilidade do poder público em executar as emendas dos parlamentares. O Sandro ele tem um desafio muito grande de cumprir a execução dessas emendas no ano. Eu te dou um exemplo meu. Quando eu entrei no mandato, em 2022, eu indiquei emenda para a reforma do CROF, que é o Centro de Referência Ortopedia e Fisioterapia de Goiânia. E até hoje não foi entregue de forma integral. O Sandro agora veio inaugurar parte do CROF tem 40 dias. A urgência ainda não foi entregue. Então, eu conheço um ex-vereador que é ex-vereador porque ele colocou 100% das suas emendas no município e elas não foram executadas atempadamente. Em praças, em reforma
de escolas. Essas são as impositivas. São as impositivas. Agora, te falar, por que os vereadores, a gente está falando da gestão Rogério Cruz, viu que isso aconteceu e não pressionou o prefeito? Porque agora fica uma herança para o Sandro resolver, uma pressão para novas emendas, enquanto lá de trás o Rogério Cruz saiu como se nada tivesse acontecido, e agora a pressão fica para o novo prefeito, que até então está disposto a pagar as novas emendas. Aí fica aí também cobrando da gestão passada, que era uma obrigação do Rogério Cruz, e nada foi feito. As contas do Rogério Cruz dos anos anteriores foram aprovadas pela Câmara, e ali houve passaram a mão na cabeça do Rogério Cruz, falar a verdade. Essa é a verdade. Não, na realidade as contas dele não foram todas aprovadas. Não, a última não, né? Mas as outras sim. As primeiras, acho Exato. que o primeiro ano dele. Ainda tem muita coisa para poder ser apreciada pela Câmara. O que acontece é que nós estamos em um barco andando, nas indicações das emendas na gestão do Rogério Cruz, que serão executadas e pagas na gestão do Sandro Mabel. Então, hoje existe sim uma conversa, uma comunicação por parte do Passo com os parlamentares para indicar as emendas na saúde do município. E ele tem o compromisso de executar dentro do ano. Por exemplo, o CROF, indiquei em 2022, tinha que ter sido executado quando? 2023 tinha que estar pronto. Está pronto, entregue. Nós estamos em 25, ainda não está. Então, o Sandro ele tem esse compromisso com a Câmara e eu acredito 100% nele, porque ele é um excelente gestor. E o cara que deu bem na vida pessoal, ele é um empresário muito bem sucedido, é o prefeito mais rico do Brasil. Eu tenho certeza que ele vai fazer de Goiânia um brinco. Pelo menos administrar ele sabe, né? Ele sabe fazer. Tá cortando na carne, tá cortando porque tem que cortar mesmo. Goiânia, infelizmente, a situação que ele assumiu. E eu falei isso o tempo todo, você é testemunha que nós viveríamos uma grande ressaca financeira, porque tudo que você queria na gestão anterior tinha. Tudo que você queria na gestão anterior dava. Até os servidores que merecem, sim, todos os benefícios que tiveram, agora. Quem está pagando a conta, infelizmente, são os contribuintes. Posso aproveitar essa deixa? Pode. Você também tem um projeto muito interessante e ousado, que é do transporte público, que até em 2030 vai estar todos elétricos e também climatizados. Você acha que com esses cortes, tudo mais, esse projeto tem tudo para realmente se concretizar? É projeto ou utopia, vereador? Não, projeto. Agora eu vou transferir para vocês. Tem ou não tem dinheiro para isso? O transporte. O preço que está a passagem. Entendeu? Então, quando você caminha por um lado de oferecer mais conforto para o cidadão, isso aí tem que acontecer. E outra coisa, questão de ecologia também. Caminhando aí para poder colocar elétrico. E tem um outro ponto dentro desse projeto, que já foi aprovado na Câmara, que passou e muitas pessoas não viram e que beneficia a sociedade. Permitir que apenas 10% ande em pé. Hoje em dia você vai olhar os ônibus no horário de pico, Só né? 10% está sentado. Só 10% está sentado. Você vê aquela totalmente confusão, ao contrário. aquela pressão toda. Então, esse projeto obriga as empresas a cumprirem isso. Por que não cumpre o Código de Trânsito brasileiro, né? Então, eu coloquei também esse artigo. Estou com interlocução com o Passo para que sancione o projeto. E a obrigação das empresas fazer isso aí acontecer. E aí você pega um motorista sem cinto, aí um passageiro sem cinto num carro particular para você ver a multa que você leva. E os ônibus andam aí, e principalmente em faixa exclusiva, com uma velocidade muito maior do que os carros que estão no trânsito. Total. Freia ali, cai lá para frente. Idoso cai, criança não consegue se segurar. Gente, isso aí é uma falta de respeito muito grande. Eu não falta. consigo compreender por que permite isso. Dinheiro tem. E a população sofrendo. E a população sofrendo, exatamente. Então, o Sandro ele tem esse compromisso, eu tenho certeza que ele vai sancionar esse projeto para que a coisa... Mas só para a gente terminar aquela parte lá das emendas, eu quero dar mais uma pressionadinha aqui, já que o senhor falou que ainda tem contas do prefeito Rogério Cruz para serem analisadas pela Câmara. Há um sentimento de alguma reprovação, punição, algo nesse sentido da Câmara em relação a esse tanto de gasto que o ex-prefeito deixou, principalmente esse rombo na saúde, 4 bilhões em dívidas. Qual que é o sentimento dos vereadores lá dentro? Vai ter uma punição pro prefeito Rogério Cruz? Porque pela justiça, pelo jeito, nada. Rafael, primeiro, Câmara não pune. Não, se reprovar as contas, sim. Não, aí é Tribunal de Contas dos Municípios. Não, recomendação, vereador, recomendação. Não. Sim, só estou separando uma coisa de outra para você entender. Nós não temos poder de polícia, entendeu? Não, prender não. O que nós podemos fazer é uma recomendação. Agora, quando chegar atempadamente isso lá na Comissão de Finanças, que eu sou membro, eu vou analisar isso aí com muito... Você sabe que eu vou fazer o que for possível lá para poder dar transparência para a sociedade goianiense.
Eu não concordo com absolutamente nada errado. A saúde hoje de Goiânia está sangrando. Isso é consequência da gestão anterior. Exatamente. E o goianiense, quando você publica qualquer reportagem em relação à gestão passada, a rombo, pergunta por que o Rogério Cruz não está na cadeia. Eu sei que isso não é obrigação da Câmara, mas a Câmara pode fazer muito, né? Há a recomendação do TCM que vai para a Câmara, recomendação, às vezes pode ter ser aprovada, mas se a Câmara vê que não realmente não tem condições de ser aprovada na Câmara, vocês podem sim reprovar essas contas e causar um transtorno, inclusive, para ele, principalmente não podendo ser candidato, né? Uma pressão. Que um péssimo administrador desse ser candidato, pelo amor de Deus, deveria ser proibido de ser candidato, que é péssimo. E agora diz que está dando uma consultoria para empresário. Coitado do empresário que é cliente dele, né? Consultoria de comunicação para empresário. É brincar com a cara da sociedade, né? Mas deve ter algum tipo de cliente, né? Se está fazendo por serviço particular. Vereador, em relação à base aliada do Sandro Mabel, a gente viu que teve aí algumas reclamações no início, chiadeira, se fala em 32, 27 vereadores, nos bastidores se fala em 25. Qual que é o tamanho da base aliada do Mabel hoje? Nós temos 27 vereadores na base hoje, consolidada, sólida. De confiança, 100%, que vota com o executivo. Não tem erro, não. 100%. E se mantém? Mantenho, hein? Com certeza. Eu que estou na liderança. Porque tem vereador reclamando. Peteca do meu lado cai não, velho. Que anda pra frente. Mas tem vereador reclamando que o Mabel não nomeia os indicados. Não, mas essa reclamação não vai acabar nunca. Que está demorando muito. Sabe quando é que acaba essa reclamação de vereador? Eu sou vereador de fala. Nunca. E é em todas as cidades do mundo aí. Não vai acabar nunca. Então isso é natural. O que tem que entender é que mudou o estilo de gestão. A entrega agora é diferente. Não é cargo, é obra. No ano que vem, o Sandro vai entregar mais de R$1 bilhão em obras para Goiânia. Hoje ele já fez o Brilha Goiânia, a região noroeste está toda pronta, já entregue a região noroeste. Hoje nós temos mais de 8 mil crianças atendidas em novas vagas de CIMEI que ele criou. Hoje nós temos o trânsito fluindo, que está com a direita livre. Hoje nós temos a 44, o problema lá, resolvido os ambulantes. Então é um cara que veio para trazer melhoria para Goiânia agora. É claro que toda mudança tem sim as consequências daquelas situações que estavam em zona de conforto, isso é natural, isso é do jogo. Você falou dos ambulantes, eu tenho uma pergunta em relação aos ambulantes ali, porque é realmente uma situação que está praticamente resolvida. Mas eu estava acompanhando esse caso e eu tenho uma sensação, vereador, não sei se o senhor também tem, de que parece que tem alguns vereadores ali que querem ter algum ganho político em relação àquela crise. Inclusive com algumas figuras que tinham até emprego na Câmara, né? Como que o senhor avalia isso dentro da Câmara? Como que foi a reação dos vereadores lá dentro? Realmente tem algum, não sei citar nomes aqui, mas tem algum vereador que está querendo ganhar com isso? Inclusive recebeu umas denúncias de algumas organizações que estão sendo montadas para receber emenda, porque parece que vai ter um direcionamento de emenda para ajudar os trabalhadores ali. Tem algum vereador querendo ganhar com isso? Sem dúvida, todo movimento de pessoas que tem ali aglomeração tem algum político para trabalhar, para ter algum proveito. Um pouquinho mais de gasolina, claro, né? sem dúvida, isso é natural, isso é do jogo político, não tem como. E quanto à questão de emenda, isso é faculdade do parlamentar. Se ele vê que realmente precisa e a instituição estiver apta, é uma liberalidade do parlamentar fazer a indicação. Mas na visão do executivo, isso já é um assunto resolvido? 100% superado. A questão da 44 dos ambulantes está resolvido. Prego batido, ponta virada. E como que ficou a situação deles lá? Não, todo mundo que estavam como ambulante cadastrado teve uma outra banca totalmente gratuita, sem pagar licença por um período lá na Feira Hip, tá tudo certo. E a reclamação era o quê, então? Ficar na rua? Não, porque fica na rua ali na porta do comércio ali, atrapalha. Mas a reclamação deles era sair daquele local. Não queria sair do local. Então hoje eles têm uma banca organizada, entendeu? Tudo certinho, regulamentado, tem a sua licença. Não tem aquela bagunça mais. Hoje nós estamos na capital que nós precisamos organizar a cidade. Eu não sei se você tem conhecimento da cidade de Belém. A cidade de Belém está horrível lá no estado do Pará, entendeu? É uma capital. E o governador querendo falar negócio de COP30 para lá. A situação que está na cidade. Então, Goiânia, o que é a preocupação do Sandro agora? Organizar os moradores de rua. Organizar um lar digno para cada um deles, entendeu? Então, ele tem a preocupação como ser humano. Ele vai dar um tratamento humanizado para Goiânia e vai fazer. Ele fez uma promessa aí, eu achei até meio assustadora, de resolver esse problema até o fim de 2025. Eu acho um problema tão complicado de se resolver. Dos moradores O senhor acha que ele vai conseguir cumprir essa promessa? Se ele fez o compromisso, ele entrega.
Onde o Sandro falar, eu assino embaixo, que ele é firme. Vou aproveitar então outra deixa. Como líder do prefeito, como que você encara qual que é o seu maior desafio na Câmara? Não, eu tenho que dar governabilidade para o município. Tem os entraves e tem as conversas que nós temos que entregar os resultados. Cada projeto é uma luta. Então, tem essas dificuldades, sim. Não vou falar que são mar de rosas, mexer com 37 parlamentares, que não é. E a missão que eu tenho recebido, eu tenho cumprido ela na sua integralidade. Então, o que o passo tem passado, a gente tem entregue. Eu vou fazer uma outra pergunta já junto com essa pergunta, porque ele era oposição na gestão passada. Então vamos lá, que eu já não encaixo Quando outra. a gente é pedra, A gente sabe você sabe onde vai jogar ela. sabe curar dor de dente. Exatamente. Agora, sendo situação, o senhor é a vidraça ali. Sim, Como sem o senhor tá dúvida. lidando? Qual que é a diferença? Qual que é o sentimento dessa Rafael, é uma troca de mudança lugar? muito grande, mesmo porque eu sou muito enérgico. Foi por isso que o senhor emagreceu, não? Rapaz, vou te falar, essa aí foi outra mudança. 16 quilos em 40 dias. Academia e Monjaro, viu? Com acompanhamento E médico. liderança do prefeito da Câmara. É um desafio, gente, muito grande. É uma missão muito delicada, muito sensível. É uma missão pesada. Não vou falar para vocês que é fácil, que não é fácil. Ali eu não tenho condição mais, no período de sessão, de cuidar de atendimento do gabinete. Eu tenho que cuidar da Câmara. Porque um vereador pode fazer a inclusão de um projeto que não está na pauta. Enquanto eu estou no banheiro ali, já tem que ter alguém monitorando. Então é uma pauta muito sensível e de grande responsabilidade. Então, eu vejo que é uma missão muito forte, que eu aceitei esse desafio por parte do Sandro, porque é o Sandro. Porque eu confio no Sandro. Por isso que eu aceitei esse desafio de ser o líder de Eu governo acho que dele. o senhor tem uma missão ainda menor do que teve o Anselmo, porque defender o Rogério Cruz, né, Anselmo? Não foi fácil. E vou te 4 anos. falar outra coisa. O Anselmo é ninja, né? Na realidade, o Anselmo não é candidato, ele é concursado na Câmara. A gente disputa as outras 40 vagas. anos já, né? Ele tem 11 mandatos. A gente Nossa. disputa as outras 36. A dele é dele. E de todos os líderes de governo, os últimos 10 líderes de governo, o único reeleito foi o Anselmo. Olha só. Todos perderam a eleição. Porque não é fácil. Você não tem medo, então? Zero. Eu sei o que eu faço. E lá dentro, como que está a sua relação com o presidente? Vocês tiveram umas rusgas aí no passado e agora o senhor tem que trabalhar diretamente com ele. O senhor precisa aprovar projeto do Executivo. Rapaz, o Policarpo hoje é um braço direito meu na Câmara e eu acredito que eu sou dele também. Hoje nós temos uma total sintonia, um cara que nós estamos 100% alinhados. Tivemos sim uns atritos. Todo líder tem atrito um com o outro. Então hoje nós temos esse alinhamento. Tive o respaldo dele para ser o líder do governo Mabel. Então é um cara que eu tenho aprendido muito. Tem um histórico, um legado na Câmara de 4 eleições como presidente e que vai ficar para a história, porque ninguém nem legalmente não pode mais. Exatamente. Inclusive, isso terminou com um processo que estava contra o STF, né? Exatamente. Que ele ainda conseguiu fazer mais um mandato. O que não, o André Fortaleza não conseguiu em Aparecida, por exemplo. Né? Sim, então, não, o Policarpo é muito bom, muito habilidoso, muito habilidoso, muito batalhador, tem admiração, tanto que esse último mandato ele foi reeleito por unanimidade. Exatamente. Vereador, nós temos pela frente aí mais 7 meses de 2025, que é o ano que vocês e o Executivo, você como líder prefeito, fala que o Mabel está consertando as contas públicas. No final da gestão do Rogério Cruz, teve a aprovação daquele empréstimo, que ele queria R$1 bilhão, a Câmara colocou um freio nele, porque era muito dinheiro para colocar na mão de um despreparado, como é o Rogério Cruz. Só que isso ficou para o Mabel. Como que está esse empréstimo? Ele pegou esse dinheiro? Para onde está esse dinheiro que a gente não escutou mais falar sobre isso? Na realidade, não foi a Câmara que brecou, foi o Bloco Vanguarda. Nós não, ajuizamos a ação. Mas vocês conseguiram aí, porque a Câmara diminuiu esse valor. Conseguimos. E vocês eram em 6 na época, né? Sim, 6 parlamentares. Conseguiu frear os outros. Nós conseguimos 20 e poucos vereadores. bloquear isso aí judicialmente. E depois a Câmara reviu, em uma né? luta, eles reviram, a gente suspendeu de novo. Aí abaixou de 1 bi para 710 milhões. E no final da novela eles conseguiram autorização judicial para poder dar seguimento na votação. Só que quando eles conseguiram a aprovação na Câmara, o mandato já estava... o mandato tinha praticamente acabado e já tinha passado de hora de publicar a questão do Ministério da Fazenda. Precisava de autorização. E foi feito agora.
recentemente no governo Sandro e ele conseguiu. Esse dinheiro ainda não pegou. É isso que eu queria deixar claro. O dinheiro não está na conta da prefeitura. Não o pessoal acha que está na conta da prefeitura, mas não está gastando. Ainda. Não, mas ele vai gastar, vai fazer esses investimentos aí na área de infraestrutura, porque o empréstimo ele foi feito para a infraestrutura. Então não pode direcionar ele para outra coisa. E pode ter certeza que vai ser muito bem aplicado. 700 milhões, né? 710 milhões, que hoje serão gastos na gestão do Sandro Mabel, por conta do Bloco Vanguarda ter cercado lá atrás, senão tinha ido pro ralo também. E o Bloco Vanguarda agora virou líder do governo. Virou o bloco de 27 deputados, vereadores. Exatamente. Hoje nós estamos na base integralmente do prefeito Sandro, garantindo a ele e à cidade uma boa gestão. Vereador, o senhor está no segundo mandato, qual que é aí a meta? Agora o senhor não tem 2, o senhor tem 4 anos, né? Então tem que fazer o dobro do que fez em 2. Agora tem que fazer 8 em 4. 40 anos em 4 agora. É Pegar a linha do Juscelino. Então, e aí? Quais são os projetos? Muito trabalho, a demanda aumentou. Estava até comentando aqui, vindo para cá, a demanda aumentou consideravelmente, que a gente saiu de um tamanho e foi para outro, né? Então a demanda naturalmente aumentou muito e as dificuldades no primeiro ano de gestão são gigantescas. E nós estamos rompendo, fazendo as coisas acontecer. Fui em Brasília, consegui emendas federais já este ano para poder chegar na ponta e nós conseguimos aí avançar. Quanto que eu consegui lá? Eu consegui 4 milhões de reais para Goiânia com o deputado federal Ismael Alexandrino. E vai para que área? 3 milhões vai para o esporte, 1 vai para a saúde. Saúde de Goiânia. Isso. Falando nisso, eu até vou elogiar aqui, viu? O pessoal elogiando que a saúde de Goiânia já deu uma melhorada, principalmente no atendimento das UPAs. E eu já ia aproveitar também a deixa, porque tem o projeto acredito que do senhor também, que é da gestante, que ela pode escolher o tipo de parto que pode ter, não tem um projeto? Não, isso é lei em Goiânia. Aí, é um projeto. Um projeto seu, não é? Autoria já foi minha. aprovado, já. Esse projeto, ele garante à gestante o direito de escolher o parto. Por que isso? Qualquer hora que vocês... Vou botar vocês aqui... A mídia, que gosta de pauta negativa... Já vai falamos de coisas positivas. Ok. Estou dando uma pauta negativa para você verificar. Pode ir em qualquer maternidade agora, sair daqui para a maternidade, tem uma gestante lá querendo ganhar neném e não garante o direito dela. Esses dias me ligou uma gestante, até oficiei a prefeitura agora, oficiei o secretário Luiz Belizer, para me informar, me mandar cópia do prontuário dela, o que aconteceu. Por quê? A gestante, ela foi na maternidade Dona Isis para ganhar neném e mandaram ela para casa. Ela foi, mandaram ela para casa. Quando ela retornou, porque ela viu que a barriga dela parou, neném parou de mexer, o neném tinha morrido. Então eu oficiei, apresentei o requerimento plenário, oficiei para poder me prestar informação. Então isso acontece muito. Esse projeto eu apresentei... Isso é recente? Agora, deve ter uns 30 dias, eu passo até cópia para vocês. Por que eu apresentei esse projeto? Minha esposa, com plano de saúde, foi ganhar neném, chegou no plano de saúde, mesma coisa. Não, se não tiver, lembro até hoje, 2 contrações em 10 minutos, de pelo menos 1 minuto cada, ela não está em trabalho de parto. E ela falou, já tive outros 2 filhos, eu conheço meu corpo, eu estou em trabalho de parto. Deu o medicamento, mandou para casa. Ela, no caminho, ela falou, amor, eu estou em trabalho de parto, me leva para outro lugar. Levei no hospital, no outro particular, paguei, e quando a médica abriu, falou, se eu já tinha mecônio é fezes, que neném solta quando já está passando de hora. Se demorasse mais 2 horas, eu tinha perdido meu bebê. Então, é uma irresponsabilidade muito grande por parte dos médicos. Nesse ponto, foi mais irresponsabilidade do plano ou do médico? Da equipe médica. Da equipe médica. A equipe médica. Médico se acha acima do bem e do mal. Eles têm que entender que o ser humano também conhece o corpo. Se a mãe tem uma lei que garante a ela o direito de escolher o parto na nossa cidade de Goiânia, eles têm que respeitar a lei. Teve até um caso na maternidade Célia Câmara que o pai... marido, né, o pai da criança que ia nascer, chamou a polícia, porque estava descumprindo a lei. Caso lá que deu uma confusão, uma revoada. Lá, e a culpa ainda ficou na sua conta. Ficou na minha conta, eu não estou nem aí com esse pessoal, não. O que eu quero é que a coisa seja feita da melhor forma possível. Porque chamaram a polícia e prenderam. Prendeu o maqueiro e prendeu um outro, porque foram agredir os policiais lá com palavras. Entendi. Entendeu? O que aconteceu nesse caso específico? Pode fazer o teste aí. Quem quiser fazer o teste, faz o teste. Pode ligar no meu gabinete e falar que tem uma mãe passando mal. Em qualquer maternidade que alguém
vai monitorar o caso e, se for necessário, alguém da equipe é deslocado automaticamente e vai acompanhar. E foi o que aconteceu no caso. Quando o rapaz que trabalha em nosso gabinete chegou na maternidade Célia Câmara, o pai já havia chamado a polícia. E eles passam e relatam e criaram a narrativa que ninguém muda, que o meu assessor chamou a polícia. Ele chegou junto com a polícia praticamente. Como é que ele chega já com a polícia lá? E quem chamou a polícia foi o pai, porque viu que a lei estava sendo descumprida, e tanto que eles mandaram a mãe embora para casa. Fez medicamento e falou, não, o seu caso não é urgente. Por que depois que ele chamou a polícia fizeram o parto? Se o caso não era urgente? Se você tem que garantir a sua palavra. Eu sou advogado. Dentro da minha profissão, irmão, você pode ficar tranquilo que o que eu falar para você, eu anoto e escrevo. Por que o médico mandou embora e depois que a polícia foi lá fazer a ocorrência, ele resolveu fazer o parto? Me explica. E vou te falar. Preso, né? E o risco que a mãe e a criança sempre correm em situações eu como tenho essa. informações, Rafael, de médicos que sobem violência obstétrica, sobem em cima da mãe para forçar o parto natural. Eu tenho informações de mães aí que perderam o neném, como essa aí. Eu quero crer que não foi, passou de hora, mas infelizmente eu tenho... A suspeita é essa. A suspeita é essa. Infelizmente, qualquer unidade de saúde pega isso como pauta para você fiscalizar. Você não sabe o bem que você vai fazer para salvar vidas. Qualquer maternidade que vocês forem, qualquer hora do dia, tem uma mãezinha lá passando mal. Então, você viu o que a médica falou para essa mãe? Eu ajuizei a ação. Eu publiquei. A médica, desse caso aí que fez o parto, mandou uma mensagem para a mãe. Depois eu passo para você. Está publicado nas minhas redes sociais. Xingando o bebê. Que esse bebê é um bandido. Que esse bebê vai ser um marginal. O caso lá da... O caso da maternidade Célia Câmara. Menino nem nasceu. E a médica pediátrica falando isso. Aí eu publiquei o nome da médica nas minhas redes sociais. Ele entrou com a ação, ganhou a liminar e eu ganhei uma grafa para poder permitir. Doutora Cibele. Uma loucura, né, doutor? Um troço desse aí, falar isso aí de uma criança, entendeu? Tem que respeitar. O menino nem nasceu chamando o menino de bandido, saquinho de bosta. Meu Deus. Tá tudo isso gravado. Então, a raiva, o sentimento da medicina não pode ser permitido, permeado, uma médica pediatra, trabalhar com criança com um sentimento raivoso desse. Entendeu? Então eu luto contra o sistema. E ali tá lidando com duas vidas, né? Que é a mãe e o filho. Exatamente. Não é uma só. Não, e detalhe, o problema psicológico dessa mãe pós-parto, você não tem noção. Tá tendo acompanhamento psicológico. Isso aí deve ter uns 8 meses. Exatamente. Tá tendo acompanhamento psicológico. Como que a mãe tá lá em estágio totalmente fragilizada, porque quando ganha neném fica frágil. Tanto que tem a depressão pós-parto, que é um risco, né? E fala, não, o seu menino tá ali, acabou de nascer um saquinho de bosta, vai ser um marginal, vai ser um ladrão. Uma médica pediatra fala isso. Esse acompanhamento tem que ser para toda a família, porque imagina o sentimento de potência que fica um pai ao saber que a mulher tá ouvindo isso, que falaram isso do filho, né? E é um momento que as pessoas estão apreensivas. Exato, né? muito delicado. Ver se vai dar certo, se vai nascer bem, se está tudo bem com o filho, se está tudo bem com a mãe. Exato. É uma situação bem complicada. Vereador, mas eu quero trazer aqui, vou voltar à pergunta que não foi respondida sobre os projetos aí dos próximos 4 anos. Você tem 4 anos. Além da liderança do Mabel, o senhor tem aí o mandato de vereador sem dúvida. E eu tô sabendo também que o senhor quer ser candidato a deputado estadual ou federal. Federal. Exato. Então, são 8 em 4. Primeiro, ampliação de todos os projetos que eu tenho, tanto na área do esporte quanto na área da saúde. E também eu cresci muito o atendimento na área da saúde. Consulta, exame, cirurgia. O que precisa, a gente está lá pronto para dar respaldo. Isso, mandato para poder atender. Estou adquirindo com recurso próprio ambulância para poder atender Goiânia e começar a atender também interior. E eu te falo, com toda a tranquilidade do mundo, nós vamos para Brasília. Recurso próprio? Dinheiro meu. Emenda? Não, dinheiro meu. Eu vou comprar uma ambulância para atender Goiânia. Eu vou comprar e eu vou pagar isso, meu dinheiro. Olha, parabéns. Tem que, né? Que sirva de exemplo. Que sirva de exemplo para outro político. Então, o senhor vai... E quando que essa ambulância deve chegar? Que eu já pergunto assim. Já ia falar, quando ele agora em 60 dias eu tô com ela. Mesmo? Parabéns. Fiquei surpreso. É uma boa notícia pra gente publicar. Mais tá vendo? uma, olha, fomos acusados de não falar coisa boa, só demos... Então o senhor é candidato a deputado federal? Hoje tem que falar pré-candidato. Pré-candidato. Né? Pré-candidato a deputado federal. Desculpa, TRE, pré-candidato. Estou construindo isso aí. Eu fui candidato a deputado federal na eleição passada. Teve quantos votos? Sem mandato,
sem nada, tive 16.026 votos. Muito voto. Então, Se fosse hoje, estadual, você estava dentro. Mas eu não tenho projeto para deputado estadual. Projeto é deputado federal. Mas eu escutei aí falar, uns povo aí nos bastidores, passarinhos. andando por aí, né, pela capital, que o senhor queria ser mesmo era vice do Mabel em 2028, é verdade? O senhor tem esse sonho? Não, zero. Ah, não tem Não, esse sonho, zero, não é possível. zero. Eu tenho projeto e meus projetos são muito bem definidos. Serei candidato a deputado federal no ano que vem. Daqui 4 anos eu venho para o Senado e do Senado eu venho para o governo do Estado. O projeto meu é muito bem definido. É mesmo? O senhor não quer ser prefeito de Goiânia? Não tem isso como plano. Não está na minha rota. Pode acontecer? Pode acontecer. Não está dentro da minha rota. Então por isso que o senhor foi pro MDB? O MDB era um sonho que eu tinha de estar sempre dentro por conta da ligação com o Íris. O Íris foi um grande conselheiro, trabalhei como assessor direto dele e sempre tive vontade de ir para o MDB. Só porque como eu tinha uma votação alta, eles não permitiam participar do MDB por conta da votação. Tanto que nesta... Inclusive, não queriam deixar na Exatamente. Você era a pessoa não grata lá. O último, não, pra você ver, era eu, o Novandir e o Luan. Ganhou os três e entramos os três. Sabia o que era. Não, eu já tinha montado chapa em outro partido, já estava afiliado em outro partido. Qual era o partido? Eu estava no PSD. PSD, né? Isso. É verdade. Aí quando foi por volta das 8 horas da noite, encerrando a filiação meia-noite, me liga o líder da bancada da época, Cleide Moraes, falando, Igor, se a gente abrir, você vem? Eu falei, cadê minha ficha? Então, aí eu filiei no MDB, faltava 15 minutos para meia-noite. Eu lembro que foi bem no e vou te falar, falei pro nosso presidente estadual, Daniel Vilela, fico no MDB, não sai mais nunca do MDB. Lá é onde eu tenho o coração, onde eu tenho a raiz, onde eu sempre quis estar, é minha casa e vou ficar lá. Então tá bom. Tá esclarecido, então. O Igor não quer ser candidato a vice, viu, Mabel? Então, ele vai para deputado federal, depois vai para o Senado. Mas o Senado é pedreiro, hein? Vou suceder o Mabel no governo do Estado. Após o Daniel, após a reeleição dele como prefeito, ele vai suceder o Daniel. E eu vou suceder o Mabel no governo. É por isso que eu tô falando que o sonho de 2028 é ser vice do Mabel, porque quem for vice do Mabel e ele for disputar o governo, provavelmente vai ser o novo prefeito, né? Com possível reeleição logo depois. Se vem de um mandato bem aprovado, sim, é uma reeleição aí praticamente... Pode ser uma forma diferente de chegar ao que ele está definindo. Então, mas o Igor tem uma outra meta aí. A rota tá pronta. Igor, nós vamos chegando ao final da nossa entrevista. Se tiver alguma coisa que a gente não colocou aqui em pauta, está à disposição. Se você quiser fazer mais alguma pergunta também. Vou falar de mais um projeto para a gente finalizar, então. Por favor. Tem um projeto que já aprovou na CCJ, já aprovou em primeira votação, que proíbe os planos de saúde em Goiânia a fazer diferenciação de agendas. Por exemplo, você tem um plano de saúde A. Você liga lá para marcar, não. Pelo plano, você pode marcar daqui 30 dias. Ah, não, mas em particular, não pode vir amanhã que você tem agenda disponível. Esse é um negócio... Esse projeto é bom, hein? Então, exatamente. Então, o projeto já foi aprovado em primeira votação, estamos trabalhando nesse projeto. Isso aí é o que mais acontece. Isso é comum. Eu tenho um plano relativamente bom, o plano que nós temos, tentando marcar consulta para o meu filho de 2 anos de idade, não, só daqui 30 dias. Tá, e particular? Não, particular você pode amanhã. Tem encaixe aqui. E a Câmara Municipal fez o teste, ligou para vários consultórios, tem isso aí, clínicas no site da Câmara, testando. Não, o plano fulano, plano tal, é tal dia, agora o particular pode vir amanhã. Tem no site da Câmara. Então, esse projeto sendo aprovado, não teremos aí mais diferenciação de agendas nos planos de saúde. E qual que é a punição que prevê esse como vai ser feita essa fiscalização? Primeira coisa, descredenciamento, né? E multa de até R$100.000. Tem que ser pesado, porque senão o pessoal não respeita. Exato. Vale mais a pena pagar para não cumprir a lei do que em si. R$100.000. Bom, muito obrigado pela sua presença aqui, viu? O espaço está aberto para a gente continuar batendo papo aí. Eu acho que você tem muito serviço para fazer até o final da gestão Mabel. Além disso, ainda tem uma campanha eleitoral pela frente, que já que é para deputado federal, não é uma eleição tão fácil. Pesadíssima. Então a gente vai voltar a conversar aqui, mas o espaço segue aberto sempre que você quiser se comunicar aí com os nossos leitores. Muito obrigado pela oportunidade, conte sempre comigo e o que precisar do nosso mandato, do nosso Gabinete 30,
estamos 100% de portas abertas para atender e te entregar o melhor resultado. Anota aí, Gabinete 30 para vocês cobrarem lá, viu? Dani, obrigado, viu? Eu que Desculpa que agradeço. invadiu o seu espaço Imagina, agora. fique à vontade, Tá? o espaço é seu. Na próxima, quando tiver política, eu venho de novo. Faço questão. E para você que nos acompanha, você sabe, até o nosso próximo encontro. Abraço.